dia a todos e a todas. Nós pedimos essa entrevista coletiva para a imprensa, em nome da bancada do pessoal aqui, porque desde o primeiro momento nós tivemos já uma tentativa de votar anistia ao Caixa 2 eleitoral. Isso foi feito numa calada da tarde, né, no final de expediente, um projeto que não tinha assinatura, ele era anônimo, não tinha pai nem mãe, mas o relator começou a lê-lo em plenário. Foi graças à iniciativa ali do PSOL, de alguns deputados da rede, que nós derrubamos a sessão e isso se tornou público, que visava uma anistia geral a todos que tinham praticado esta modalidade de crime, que está prevista no artigo 350 do Código Eleitoral. Tá? Então, começou as discussões sobre estas chamadas 10 medidas, né? E a impressão que dava é que as 10 medidas resolveriam a corrupção, o problema da corrupção no Brasil. Nesse momento, nesses 2 dias em que o Congresso ficou parado, literalmente, esperando, na semana passada também, o Congresso foi convocado para votar esta questão das 10 medidas, não houve nada no plenário. Essa semana também não se votou praticamente nada no plenário. Nós ficamos à disposição da comissão especial para votar essa questão. E houve reuniões da maioria esmagadora dos líderes na casa do presidente da Câmara e, evidentemente, se trama para anistiar todos aqueles que praticaram crime eleitoral de Caixa 2 a partir, antes, retroativamente, para que essa lei só valha agora para diante. Né? Isso é um grande conluio que está sendo apertado pela delação, principalmente da empreiteira Odebrecht. É óbvio que esse pânico todo, desde a semana passada, é que eles não querem que a lista saia antes do projeto aprovado aqui na Câmara. Nós não podemos compactuar com isso em hipótese nenhuma. Esse é um espetáculo político pornográfico, inaceitável para a população brasileira, né? Que um conluio de líderes de todos os partidos, no meio de um debate sobre combate à corrupção, exatamente contamine o debate com uma questão que legitima a corrupção no nosso país. Então, nós estamos aqui, inclusive, para dizer o seguinte: todos os deputados e partidos e frações de partidos que não se conformam com essa questão, a primeira coisa é assinar o nosso requerimento, né, que pede que a verificação seja feita no painel, quem vai votar na anistia do Caixa 2. E nós estamos querendo também denunciar que a reunião de líderes desses líderes, né, pode produzir um substitutivo. E o substitutivo, se ele for imediatamente aprovado, ele elimina os destaques de plenário. E nós estamos prontos para fazer, ou parlamentares ou frações de partidos que apresentam destaques supressivos. Por exemplo, que a hora que votar o substitutivo, ele mesmo já é um destaque em plenário. Então, essa sessão pode ser absolutamente rápida, ou seja, o golpe pode ser perpetrado de uma maneira rápida e diluída, porque aí você terá mais de 450 parlamentares, possivelmente, adotando a mesma posição, sem ter o registro, sem ter a digital de quem foi favorável a essa questão. Então, nós estamos aqui para dizer o seguinte: nós estamos com um requerimento, vamos conversar com os líderes que ainda tenham a decisão de barrar esse tipo de proposta. Na nossa opinião,
tudo o que foi feito às pressas e às carreiras, como foi o debate praticado ontem, com mudanças no Código Penal, entende? E já tem uma comissão especial trabalhando mudanças no Código Penal. O que foi apresentado aqui nessa casa mereceria um debate ponto a ponto das questões. Algumas foram derrubadas nas emendas ontem à noite, que é o teste de integridade, entende? E, em certa medida, a limitação de habeas corpus por recurso do Ministério Público. Mas ainda existem várias questões que é consenso entre os juristas e até em jornais conservadores tem editoriais sobre o aumento sem limites da prescrição de penas. Por exemplo, ou a questão relativa ao reportante remunerado. Nós estamos criando aí uma remuneração que vai até 20% do valor arrecadado. Nós podemos criar aí uma escola de profissionais dedo duros, de vingança e etc., que não pode ir passando um projeto como esse. Por isso a gente foi contra a pressa com que o debate ocorreu, a velocidade e mesmo querendo passar a noite aqui discutindo esse projeto. É uma vergonha o que aconteceu lá. Esse requerimento que vocês vão fazer é em relação a essa emenda do Caixa 2? Qual que diz esse requerimento do pessoal? O requerimento pede que a verificação seja feita, né, e que o destaque seja votado nominalmente no plenário. Nominalmente. Então, o que pode acontecer é se todos os partidos grandes, né, não quiserem fazê-lo, né, nós precisamos de 31 assinaturas. O pessoal tem 6 parlamentares, mas tem dissidências do PT, né, com bastante número suficiente, e de outros partidos que podem assinar o documento. Então, e é necessário que esses parlamentares estejam em plenário naquele momento, porque a presidência pode atropelar. Não basta estar com o papel assinado por mais de 31 parlamentares. É preciso que levante a mão, que o papel esteja lá e que seja conferido em plenário o número regimental necessário para que esteja gravado no painel a verificação. O que o presidente Rodrigo Maia falou é que o crime de anistia não estava tipificado antes e, portanto, não se poderia dar anistia por um tipo de crime que não estava tipificado. Como é que o pessoal responde essa fala do Rodrigo Maia? Então, esse foi o debate que percorreu toda a comissão durante esses dias todos, porque a tipificação do crime de Caixa 2, com as penalidades combinadas, né, certamente uma lei não pode retroagir. Só que existe um código eleitoral, né, que pune o crime eleitoral não declarado, ou seja, adulterar, não incluir, não citar, entende, em documento oficial, que é o de prestação de contas, né, que foi recebido dinheiro ilícito. Então, nesse sentido, teoricamente, né, a grande dúvida é a seguinte: se eles vão se conformar com o texto que está lá, ou seja, está tipificada no artigo 350 do Código Eleitoral, então alguém pode ser processado por ali, mas não é o normal, quer dizer, não, isso não está funcionando, quer dizer, não está funcionando, ou eles vão explicitar uma anistia, como está citado aqui no texto da própria Folha de São Paulo, que é o seguinte, nós estamos aqui, ó. A emenda estabelece na legislação que não sofrerá punição quem receber doações contabilizadas ou não de valores, serviços e bens para atividades eleitorais e partidárias até a data de entrada em vigor desta lei. Ou seja, explicitar claramente que não é crime, a anterioridade toda está livrada do Caixa 2. Aí, o que nós vamos ver agora no plenário é o que vai acontecer, o que está saindo dessa discussão. O que nós estamos fazendo é preventivo, ou seja, a sociedade brasileira não vai aceitar esse tipo de manobra, porque o crime Caixa 2 já era previsto no artigo 350 e agora com a tipificação não tem porquê haver uma grande anistia. Mas a verdade é a seguinte: a grande maioria dos partidos recebe das empreiteiras
As empreiteiras, como a Odebrecht, criou um departamento de operações estruturadas, que é localizada na Bahia, a Odebrecht, e lá tem uma lista enorme de pessoas. Todos que receberam doações ali são doações que vieram de um caixa ilegal, formado por dinheiro de propina. Então, é óbvio que você anistiar isso tudo é anistiar crimes e buscar um novo conluio. Então, se o governo anterior foi derrubado, né, através de uma medida inconstitucional aqui no Congresso Nacional, todos esses partidos que participaram desse processo, eu espero que o PT não assine esse documento, entende? Em hipótese nenhuma, né? Espero que o PT não o faça, em hipótese nenhuma, entende? Todos esses partidos, na verdade, estão segurando a barra de líderes do governo e do próprio presidente da República, porque todos estão citados na Operação Lava Jato. Toda a copa e cozinha do Planalto está citado na Operação Lava Jato e passa diretamente por empreiteiras como a Odebrecht e a OAS. Agora, se isso passar, vocês andariam uma ida ao STF para contestar isso judicialmente? Certamente, nós não conhecemos o texto, não sabemos exatamente o que vai ser votado, mas o possível é que eles façam um substitutivo no plenário e todo o debate que foi feito é deixado meio de lado, né? E eles resolvem o problema, inclusive sem destaque, sem debates em plenário. É óbvio que o pessoal irá ao Supremo Tribunal Federal contestar essa manobra escandalosa que vai contra o interesse social e o interesse público. O senhor fez crítica à questão do reportante, fez crítica ao Caixa 2. Então vocês votam em qual relatório? Um substitutivo que não tenha, vocês são contra esse destaque, mas vocês também estão sendo contra um relatório do Petrolífero? Não, nós votamos na comissão, nós não temos um membro lá, mas eu como líder encaminhei favorável ao texto, ressalvados os destaques. E nós conseguimos já ontem à noite retirar pelo menos 2 destaques que a gente acha bastante negativo para o texto. E tem outros que nós vamos apresentar em plenário também, porque a ideia do combate à corrupção, e tem vários pontos positivos lá no projeto, como, na verdade, a estruturação que se faz, o aparelhamento que se tem do Ministério Público, tem várias questões de transparência, vários itens que nos interessam no projeto. E porque nós respeitamos sim a opinião pública, é preciso ter instrumental de combate à corrupção, mas nós não concordamos com os exageros que estão colocados lá. Então nós já conseguimos, com destaques, retirar várias propostas que, na nossa opinião, são exageradas, tem outras mais exageradas que não foram retiradas, que um jornal conservador como o Estado de São Paulo condenou duramente ontem, que foi o aumento das prescrições de pena. Isso vai ao plenário também, ou essas duas que eu citei imediatamente aqui, que é o acordo de delação, né? O acordo de delação é uma lógica, digamos assim, que o preso perde a oportunidade de se defender. Então, isso também merecerá um destaque. Se nós pudermos fazer, ou outros partidos, nós apoiaremos também. Então, o pessoal é favorável ao texto, ressalvados os destaques.